Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara, professora de Química, aqui do Mérito, né? Do cursinho da Unirv, UniRV, voltado para o vestibular de Medicina. E hoje a gente vai fazer uma revisão sobre conteúdos que já caíram, né? Que tem costume de cair, né? Na prova, como que são abordados. A gente vai resolver as questões. Eu organizei essa revisão. É uma revisão zona de tudo que caiu da última prova, 2024/1. E aí a gente vai resolver as provas, vamos ver como é que é, vou dar algumas explicaçõezinhas sobre alguns assuntos, tá? Então, vamos começar, né, essa revisão. Beleza. Então, como que vai ser, né, essa revisão? Como que estão os conteúdos abordados? Em Química, a gente tem duas questões, né? Questão 15 e 16. VOF, né, padrão da prova, todo mundo já sabe. E aí eu trouxe as definições, as variações, de acordo com o edital deles. Como que eles chamam no edital e como que eu acho que elas se encaixariam, né? As questões, elas não são voltadas para um único assunto, elas são questões mais contextualizadas, às vezes, numa mesma questão vai envolver uma parte de química ambiental, mas também um conhecimento de química inorgânica, né? Então, vamos lá. Eu trouxe as últimas provas de 2024, do primeiro semestre, né, que aconteceram ali no finalzinho de 2023, né, para início de 2024, dos 5 campos que a gente tem, e as questões 15 e 16. Começando pelo campus de Rio Verde, vocês vão ver que tem um padrão. Quem já resolveu as outras provas anteriores, eu já comecei a observar que tem um padrão por campus. Às vezes é legal a gente dar uma analisada nisso. Essa prova ela tem características diferentes das provas anteriores, também consegui perceber isso. Textos que às vezes tendem a ajudar, deu uma contextualizada melhor com a realidade do local. Tem uma das perguntas que eu acho que é da prova de Rio Verde, que ele cita a cidade de Rio Verde. É bem curioso. Então vamos lá. Começando então pelo campus de Rio Verde, o que eles vão abordar na questão 15? Tem ali uma classificação de soluções, dispersão, solução verdadeira, um coloide, né? Tem ali sobre, e também aborda um pouquinho de alguns conceitos de misturas, né? Na 16 já aborda funções inorgânicas, sais, óxidos, bases, né, as características disso, aborda efeito fotoelétrico, os modelos atômicos, tá? Um pouquinho da teoria atômica, é uma questão bem interessante. O campus de Lusiânia, na questão 15, aborda novamente funções inorgânicas, mas agora com foco em reações inorgânicas e também traz um pouquinho de teoria ácido-base. E só o básico não é suficiente, porque eles trazem mesmo nomenclatura, eles dão definições corretas, mas com atribuindo a modelos errados, por exemplo, eles falam da teoria de Arrhenius e perguntam se é de Bronsted-Lowry, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa mais tem que ter realmente uma noção ali, tem que ter um conhecimento. Química ambiental, notei que todas essas provas, 2024, teve um pouquinho de química ambiental, em tudo teve química ambiental, aborda geração de energia, aborda um pouquinho também de orgânica, conhecimento de hidrocarbonetos, né? Goianésia, questão 15, química ambiental de novo, conhecimentos amplos. Se você tiver conhecimentos amplos sobre aquilo ali, você consegue resolver algumas delas, né? Dentre ali, talvez A e B, né? Funções inorgânicas também. A 16 também tem funções inorgânicas, e só que aí também aborda hidrólise, né? Que é um assunto que eles costumam gostar bastante. Já percebi que essa questão aí de hidrólise eles cobram. Em Formosa, questão 15, tem ligações químicas, conhecimento gerais, momento de polo, ligação de hidrogênio, esse tipo de coisa. Transformações químicas, como um todo. Na 16, reações de oxirredução e eletrólise. Senti falta de orgânica, hein? 2024. Senti um pouco de falta. Voltada mais para inorgânica, nomenclatura, não teve tanto. A Aparecida de Goiânia teve estequiometria, vai ser a única questão de conta que a gente teve, não teve mais nenhuma de conta. Cobrou um pouquinho da lei de Prost, balanceamento e tudo. Um pouco diferente, né? Que geralmente eles colocam balanceamento e pedem para somar os coeficientes estequiométricos. Nessa não foi isso que eles pediram. Mas tem que ter uma noçãozinha ali do balanceamento, ver se tá balanceada, se não tá, muito tranquila. É uma questão muito tranquila. Estequiometria da UniRV eu esperava um pouco mais. E a 16, uma questãozinha de orgânica. Eu vou seguir essa mesma ordem que tá aqui, tá? Rio Verde, Lusiânia, Goianésia e Formosa. Beleza. Aqui é a tabela, que é a tabela que eles dão na prova, né? Trouxe aqui para vocês visualizarem. Ficou com uma resolução meio ruim. Eu peguei do site deles, né? E coloquei o print aqui. Mas então, o que a gente identifica nessa tabela? Deixa eu colocar aqui o laserzinho. Número atômico, símbolo e massa atômica. E aí, sendo o número de massa do isótopo mais estável, tá bom? Então, a gente tem aí, quando tá entre
aspas. Então, nesses aqui são os isótopos mais estáveis. Esses aqui, esse. Os outros é a proporção, né? Eles fazem a média ponderada dos isótopos, por exemplo, do cloro. É a média ponderada dos isótopos, tanto que tá 35,5. E aqui de baixo, os isótopos mais estáveis, né? Aqui nos actinídeos também. Só a gente observar essa legendinha aqui, né? Bem tranquilo para todo mundo. Aqui, a questão, então, da prova, ela não tem essa cara, a prova não tem essa carinha, a prova é um pouco diferente, só que eu passei pra cá pra não ficar muito pequena, porque quando eu tentei colocar o print da prova, da questão da prova, e aí ela ficou muito pequenininha, e aí não ficou bom de responder, então eu copiei e colei, tá? Mas se vocês quiserem ver a prova, todas estão lá no site, as distribuições delas, e aí ver o F do ladinho e tal, é bem parecida com esse modelo aqui, tá bom? Então vamos começar por essa questão número 15 aqui de Rio Verde. Um químico foi ao laboratório para estudar de forma prática os tipos de soluções aquosas. Suspensões, soluções verdadeiras e soluções coloidais. Nos experimentos que se propôs a fazer, ele obteve as seguintes situações. Situação 1. Em um becker, obteve um sistema transparente ao misturar uma determinada quantidade de açúcar, sacarose e água. Então, se ficou transparente, a gente vê que teve total de solução, né, dessa solução. Em outro experimento, colocou uma mistura de amido e água em um liquidificador e bateu por um tempo, obtendo uma mistura consistente e opaca. Ah, curioso, mistura de amido clássica, né? E aí também teria como abordar dessa aqui só alguns conceitos de física sobre líquidos não newtonianos, sólidos não newtonianos, não sei, aquele que bate e aí absorve a força, né? Não lembro se é sólido ou líquido, mas aqui a professora é de química, tô só tentando dar uma contextualizada. Situação 3. Misturou areia e água, agitando vigorosamente, e percebeu que após um tempo a areia ainda tende a se depositar no fundo do recipiente. Então tá. O que a gente lembra sobre tipos de soluções? Três tipos, né? Suspensão, solução e coloide. Qual é a diferenciação entre elas? Suspensão é uma mistura heterogênea e, devido à gravidade, ficam aí partículas suspensas ou se depositam, que seria ali o caso da situação 3 aqui, né? Isso aqui seria uma suspensão. Classificação, se fosse classificar por isso, você tem que ter partículas maiores que 1.000 nanômetros, né? Partículas maiores que 1.000 nanômetros já tendem a formar uma suspensão. Vou até colocar aqui. Maior que 1.000 nanômetros. Nano, 10 a menos 9, certo? Tem que estar bem afiado em relação a isso. Suspensão, solução. A gente tem uma mistura homogênea e aí as partículas são menores que 1 nanômetro. Então, onde que tá parecendo que a gente tem uma situação homogênea? Na 1 e na 2 a gente tem uma situação homogênea. Mas na 2 a gente vê que a gente tem uma mistura opaca. Então, tá tendo aí... O que seria essa questão? Seria uma mistura homogênea, mas que você não consegue ver, não tá transparente, né? Não tem essas características. Então, aqui seria um coloide e aqui seria uma solução verdadeira. Solução verdadeira. E por que a gente sabe que a de baixo é coloide? Porque essa característica de uma mistura consistente e opaca tem o efeito Tyndall. E esse efeito Tyndall, né, que seria a dispersão da luz pelas partículas coloidais, que seria quando você consegue visualizar o trajeto da luz, ela não se dispersa, porque as partículas dispersam os raios luminosos de uma maneira que você consegue ver o trajeto. Ficou em dúvida? Pega um laserzinho e joga lá na maionese. Clássico, exemplo clássico. Aqui seria menor que 1 nanômetro. Menor que 1 nanômetro. E aqui um colete. E aí seria, né, entre 1 nanômetro e 1.000 nanômetros. Beleza, e aí o que vai acontecer no colóide? O colóide, você tem uma mistura... Você tem partículas, só que essas partículas, elas formam uma mistura homogênea. Exemplo, maionese, gelatina, fumaça. Adoro dar o exemplo da fumaça, que a fumaça não é como se fosse matéria em estado gasoso, não é isso. Fumaça tem partículas sólidas, mas ficam dispersas. Tanto que quando tem fumaça de queima de alguma coisa, forma fuligem, né? Então, se tem fuligem é porque tem sólido ali. Adoro bastante essa questão do exemplo da fumaça. É um exemplo muito interessante e curioso. Beleza. Colloides acho que foi tudo isso, né? Então, agora a gente pode analisar as respostas, o que ele fala pra gente aí sobre essas coisas, né?
Ah, mais uma curiosidade sobre coloide. Coloide, mesmo que tenha suspensão, as partículas não estão suspensas, né? Você não consegue, elas são partículas grandes, têm um tamanho maior, mas você não consegue separar por métodos normais de separação, como filtração, que você conseguiria separar uma suspensão, beleza? Então isso também é curioso de pensar. Mesmo que tenha uma textura, tenha uma coisa consistente para gelatina, a maionese, que é um coloide, você não consegue separar por filtração. Tá. Analisando cada situação descrita acima e levando em consideração os conceitos sobre os sistemas em solução aquosa, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Na situação 2, que é onde a gente tem um coloide, o químico obteve uma solução coloidal e pode observar o efeito Tyndall, dispersão da luz. Super verdadeiro, né? Foi exatamente isso que a gente falou sobre ela. Na situação 3, nota-se a formação de uma solução verdadeira. Opa, areia e água é uma solução verdadeira? Evidenciada pela clara separação entre a parte sólida e a parte líquida. Não, é claramente uma suspensão, né, gente? Então, falso. A situação 1 formou uma suspensão. A gente já sabe que não, né? Ele fala que ficou transparente, misturou água, misturou sacarose e água, né? O açúcar, a gente sabe que a água tem o açúcar tem um coeficiente de solubilidade bem alto em relação à água, consegue solubilizar bastante em um pequeno volume de água. Então, não forma uma suspensão, já está falsa. Nesse tipo de sistema, as partículas do soluto são dissolvidas de fórmula molecular em solvente, formando uma mistura homogênea e transparente. A segunda parte da questão está totalmente verdadeiro, mas isso aqui faz a questão ficar falsa, não é uma suspensão. Agora a última é muito curiosa, por quê? Uma solução coloidal é uma mistura entre uma suspensão e uma solução verdadeira. Pode-se dizer que sim, né? Porque a gente tem as partículas ali, mas elas estão num tamanho que a gente não consegue separar por métodos claros de filtração. As partículas coloidais são maiores que as moléculas de solução verdadeira. Verdade. E menores do que as partículas de suspensões. Totalmente verdadeiro, né? Porque é exatamente isso. Isso aqui poderia confundir pelo começo da questão, né? O começo dessa afirmação, que uma solução coloidal é uma mistura entre uma suspensão e uma solução verdadeira. E aí, nesse caso, sim, seria verdade. Não achei essa questão tão difícil, achei uma questão que daria para fazer. Às vezes tem que lembrar alguns conceitos, mas é uma questão bem tranquila, bem fazível, né? Essa questão aqui que eu achei legal, porque eles vão falar sobre a exposição agropecuária de Rio Verde, a pecuária de Rio Verde. Goiás aqui é bastante conhecido, né, sobre a questão agropecuária, e aí eles contextualizam que não é clássico da UniRV fazer isso, eles fizeram. É conhecida por apresentar um dos melhores rodeios em touros do Brasil. Além disso, uma das marcas da festa é a grande queima de fogos que ilumina o céu rioverdense, se tornando um show à parte. Quando ele fala de queima de fogos, é o exemplo clássico do efeito fotoelétrico, é, modelo de Bohr, energia quantizada, bem, assim, ó, bateu o olho, vocês vão saber. E aí, o que mais que a gente pode tirar disso? Conceitos inorgânicos sobre a questão dos metais, né? Os metais de transição vão ter alta energia, e aí, quando eles passam pelo efeito fotoelétrico, tem uma quantidade de luz, uma quantidade de energia que é liberada, que é visível, essa luz, né? O que atribui cores, por que os metais são tão coloridos, por que a gente usa os metais, toda a questão do Césio 137, que era brilhoso, né? Todos esses conceitos aí. O que mais que a gente tem de metal brilhoso, colorido, né? Não necessariamente brilhoso, mas colorido. Cobalto, que é vermelho. Solução de sulfato de cobre, que é azul esverdeada. Cromo, né? Amarelo alaranjado. Então, ele traz tudo isso aí pra gente. Como sabemos, é possível enxergar as cores dos fogos de artifício porque existem sais de diferentes elementos químicos misturados à pólvora. Se é um sal, é um metal em uma metal. O metal que traz essa cor, né? Clássico, a gente tá afiado na ponta da língua isso aqui, principalmente para quem participou do nosso curso. Funções inorgânicas é um assunto muito importante que a UniRV gosta bastante. Quando recebem energia, emitem luz, produzindo um fenômeno chamado luminescência, relacionado à estrutura atômica de cada material. Este fenômeno também pode ser observado em anúncios de neon. Beleza. Considerando os conceitos de estrutura atômica, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Só desse texto aqui ele já poderia tirar um monte de coisa de verdadeiro ou falso, né? Pegar essas frases e virar verdadeiro ou falso. Mas aí ele vai mais além. No efeito fotoelétrico, os elétrons ejetados do fotocátodo pela luz incidente deslocam-se para o ânodo carregado negativamente e a passagem de corrente elétrica na célula. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Tem a incidência de luz e aí são ejetados elétrons.
E aí tem esse movimento dos elétrons que fazem a corrente, né? Os elétrons ejetados do fotocátodo pela luz deslocam-se para o anodo carregado negativamente. Se ele está ejetando um elétron, o elétron é negativo. Ele vai para a parte negativa ou para a parte positiva? Carga negativa é atraída por carga positiva. Então tem que ser cargas opostas. E isso já faz a questão totalmente falsa, né? Porque ele está falando que os elétrons são ejetados indo pro anodo negativo. Então isso é falso. Beleza. O elemento césio pode ser usado em dispositivos fotoelétricos. Sim, né? A gente sabe que é usado. Como, por exemplo, em portas automáticas, porque todos os comprimentos de onda da luz visível faz seus átomos emitirem elétrons. Gente, o que acontece? Nesse caso aqui, você poderia pensar que é falsa, porque ele está generalizando, ele está fazendo assim, ó, todos os comprimentos de onda da luz visível. Só que nesse caso do césio, o césio ele naturalmente brilha, é uma característica dele. Então, verdadeira. Essa aqui eu não considero uma questão muito tranquila, tem que ter um conhecimento geral aí, um pouquinho, mas tem que ter esse conhecimento, não tem muito o que fazer. Só por ler a questão, não dá para saber. Como o núcleo de um átomo tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa, para afastar os elétrons do núcleo é necessário dar energia ao átomo. Sim, né? Se ele tem ali a questão da estabilidade, e é exatamente isso que faz. Quando você quer excitar um elétron, você tem que dar energia para acontecer. Absorção de energia, emissão de elétrons, é exatamente isso que acontece. Você fornece energia para acontecer, né? A emissão, você aumenta a energia desse elétron. E quando ele vai subindo de níveis, né? Níveis mais externos não tem maior energia, e a energia é quantizada. Então, para esse elétron ficar mais distante do núcleo e para um próximo nível, tem que ser fornecido energia para ele, né? E aí, quando ele volta, ele libera energia, e aí é quando a gente vê a questão das luzes. Elementos gasosos excitados emitem espectros característicos. Muito curioso, né? Espectro de hidrogênio, a gente também vê isso aí lá em modelos atômicos, que podem ser usados para identificar os elementos e também para determinar os teores dos elementos presentes em uma amostra. Identificar elementos, a gente já sabe que é totalmente possível, pelos espectros dos elementos. Cada espectro de um elemento tem a característica, né? Tem as suas bandas características. E teor dos elementos presentes em uma amostra, a gente consegue? A gente consegue pela expressão de Lambert-Beer, que aí você consegue identificar o teor dos elementos, né? Pela questão dos espectros. Você bate ali a luz, mas aí não seria bem elementos gasosos excitados, mas a propriedade seria a mesma. Também é possível a gente saber, né, quanto de energia que ele vai estar tendo a partir dos espectros, a gente também usa para poder identificar os teores dos elementos presentes em uma amostra. Bem curioso. Usado técnica de absorção atômica, né? As absorções atômicas fazem isso, determinam teores pelos elementos presentes em uma amostra. Indo agora para Lusiânia. O que a gente vê na prova de Lusiânia? No laboratório de química, vocês veem que ele começou do mesmo jeito, né? As duas 15. As duas é sobre o laboratório de química. No laboratório de química, é possível estudar os conceitos de ácidos e bases. Então, ele já começa aí com essa parte aí de ácido e base. Explorando de forma prática as teorias que definem essas substâncias. Então, a gente tem as teorias de ácido-base, né? A gente pode estudar esses conceitos a partir de algumas teorias. Beleza. Através da utilização de indicadores ácido-base, podemos identificar algumas propriedades ácidas e básicas de soluções comuns, usadas no nosso cotidiano. Vinagre é o quê? Ácido, ácido acético. Água, mais para neutro. Leite, solução alcalina. Sabão líquido, solução alcalina também. Então tá. Leite seria ácido? Leite alcalino? Acho que depende, né, gente? Acho que a gente não pode fazer uma afirmação tão específica. Acho que depende. Agora, sabão, tenho certeza que seria uma solução alcalina. Considerando o conhecimento sobre ácidos e bases, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Agora essa do leite me pegou. Mais caráter de curiosidade, né? Se a gente vai fazer análise de qualidade do leite, depende da característica que a gente quer, né? Beleza. Considerando os conhecimentos sobre ácidos e bases, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Então vamos ver. Uma base é uma substância que aceita um par de elétrons? Enquanto um ácido é uma substância que doa um par de elétrons, esse conceito é dado por Brauster e Lauer. Gente, o ácido, ele doa o par de elétrons? Não, ele doa um próton, ele não doa um par de elétrons. É o contrário, né? Ele aceita um par de elétrons porque ele tá doando prótons, né? Então, falso, totalmente falsa isso daqui. Segundo a teoria de Lewis,
Um ácido é uma substância capaz de doar prótons, enquanto uma base é uma substância capaz de receber prótons. Olha aqui, gente, a B já anula a letra A, como vocês podem perceber. Ó, ele fala que o ácido é capaz de doar prótons. Essa teoria, ela tá certa, mas não é essa a teoria de Lewis. A teoria de Lewis é sobre o par de elétrons. Então, devido a isso, ela é falsa. Por isso que eu falei que a gente tem que realmente saber as teorias. O pH é uma escala que mede a concentração de íons de hidrogênio em uma solução. Perfeito, né? Potencial hidrogênio iônico. O cálculo do pH de uma solução depende de forma direta da concentração dos íons hidróxidos e da forma indireta da quantidade de íons hidrônios. Gente, quais são os hidróxidos e os hidrônios? Os hidróxidos, OH-, e os hidrônios, H+. E aí, o que acontece? O pH depende diretamente dos hidrônios e indiretamente dos hidróxidos. Quem depende diretamente dos hidróxidos é o pOH. Então, por isso, essa questão é falsa. Detalhes. Bem, detalhes. A neutralização, conhecida como salificação, é um processo químico de simples troca, no qual as espécies químicas se misturam, resultando na combinação do íon H+, proveniente do ácido, com o íon OH- da base, culminando na formação da água. Gente, parece que tá tudo certo, né? Perfeitinho, acontece exatamente isso, H+ e OH-. Mas vamos pensar nisso aqui, ó, simples troca. Bárbara, não lembro. Vamos ver um exemplo. O que a gente lembra de um sal, de uma base para poder formar um sal? Salificação. HCl e NaOH, para formar sal de cozinha. A mais clássica. NaOH. E aí tem que formar água e um sal. NaCl mais H2O. Gente, aconteceu aqui uma simples troca ou uma dupla troca? Aconteceu uma dupla troca. E aí, devido a isso, essa questão é falsa. Beleza? Questão 16, questão que eu adoro, sobre química ambiental. Os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral são a principal fonte de energia utilizada no mundo hoje. Acerca da característica dessas fontes de energia não renováveis, alguns alunos pensam que gás natural é renovável, porque ele é natural. Ele não é renovável. Mesmo que ele seja chamado de gás natural, é melhor para o meio ambiente, é considerado um combustível mais limpo, ele não é renovável. Ele também é extraído a partir de. Ele também é combustível fóssil, beleza? E ele também precisa de altas pressões para poder ser formado. Acerca das características dessas fontes, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. O gás natural é um combustível limpo, que exige pouco processamento e pode ser transportado facilmente por dutos terrestres. Apresenta taxa de emissão de CO2 por unidade de energia inferior à dos outros combustíveis fósseis. Verdade, né, gente? Verdade, ele é um combustível limpo, exige pouco processamento, pode ser transportado facilmente por dutos terrestres. De boa essa, tranquilo. Ao comparar petróleo e gás natural, podemos considerar o primeiro como mais vantajoso, uma vez que encontra-se no estado líquido e, portanto, é mais fácil de ter transportado, além de ser uma fonte de energia secundária. Vamos pensar, o que é mais fácil a gente transportar, líquido ou gás? Mais fácil transportar líquido, porque gás tem que transformar sob alta pressão, né? Tem todas as questões reativas, que é muito mais complicado. Então, neste ponto, realmente o petróleo ele pode ser mais vantajoso, se for apenas pelo transporte. Ele é uma fonte secundária? Gente, fonte secundária é o quê? O que seria a fonte primária? A fonte secundária é a que vem após, né? Você ter partido de uma primária. Você pega uma primária e modifica ela. É uma que ainda não foi. Você transforma ela numa secundária. Por exemplo, energia elétrica a partir de petróleo. Aí é uma fonte secundária. O petróleo é uma fonte de energia primária, igual o gás natural. Então, super falsa. Em virtude da razão CH, o carvão emite mais CO2 por unidade de energia produzida do que o gás natural ou o petróleo. Isso se torna uma desvantagem como fonte de energia, pois CO2 emitido através de sua queima contribui para o efeito estufa global. O que acontece nessa questão? Essa questão o gabarito coloca como falsa. E aí a gente tem que tentar entender o porquê que ele vai colocar ela como falsa. Em virtude da reação CH, o carvão emite mais CO2 por unidade de energia produzida do que o gás natural ou petróleo? Sim, é verdade. O carvão polui muito mais, né? Até aí ela é verdadeira. Isso se torna uma de suas desvantagens como fonte de energia. Ah, pode ser uma desvantagem porque ele é mais poluente, concordo. Pois o CO2 emitido através de sua queima contribui com o efeito estufa global. Mas os outros
os outros combustíveis fósseis também estão emitindo CO2. E esse mesmo CO2 também contribui para o efeito estufa global. Não é só o do carvão. Não é tipo assim, o CO2 do petróleo não vai para efeito estufa, ele vai para outro lugar. Então, não é bem assim, né? Falso. Todas elas estão contribuindo aí com o efeito estufa global. O processo de destilação do petróleo gera vários subprodutos. A gente sabe, né, gente? Destilação fracionada é o exemplo clássico. A coluna de petróleo, né? Quais serão esses subprodutos? Gasolina, querosene, asfalto, a gente tira também daí, gás liquefeito. Dentre elas, a gasolina, composta principalmente por hidrocarboneto, sim. Hidrocarboneto saturado, sim. Contém de 5 a 12 carbonos na cadeia? Totalmente verdadeira, né, gente? A maioria das vezes, quando a gente vê com 8 ou quando tem exercício, assim, alguma coisa, eles sempre colocam ali a gasolina com 8 carbonos. É o mais clássico. Acho que pode ser também até por questão de facilidade das contas, mas é verdadeira, né? Tá aí nessa faixa de 5 a 12 carbonos na cadeia. Também não é uma questão tão trivial, envolve aí um conhecimento geral de química orgânica, envolve uma química ambiental bem construída, uma transformação de energia, tudo isso. Agora vamos para o campus de Goianésia, que a gente vai ver aí no campus de Goianésia. A gestão e a compreensão dos problemas ambientais, mais uma questão ambiental, igual eu falei para vocês. Dessa vez ambiental, eles pegaram assim bastante. São profundamente influenciadas pela importância da química. O vínculo entre a química e o ambiente envolve uma dupla gama de questões e inquietações, incluindo poluição atmosférica, mudanças climáticas, descarte de resíduos, entre outros. Considerando a interação da química e o ambiente, bem como as várias áreas que visam entender, mitigar e prevenir os efeitos negativos da atividade humana no meio ambiente, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Essa questão é uma questão que eu considero bem difícil. Ele pergunta realmente o nome das coisas, não é tão trivial. O nitrato de peroxiacetila é um poluente do ar formado a partir da queima de etanol. Este oxidante é lacrimogêneo e logo apresenta um problema nos locais onde o etanol é muito consumido, sendo lançado em grande quantidade na atmosfera. Sim, é verdadeiro, ele é um poluente do ar e ele é um oxidante lacrimogêneo. Mas não é uma questão que eu considero trivial. Não é tão trivial você saber que o nitrato de peroxiacetil é aquele PAN, conhecido como PAN, lacrimogênio PAN. Não é tão trivial que os alunos saibam isso, né? Ele é formado através de reações fotoquímicas que envolvem compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio. E aí é formado esse nitrato de peroxiacetila. É uma questão verdadeira. A água potável pode conter flúor, porém há riscos quando essa substância é encontrada em concentrações elevadas. Os animais e seres humanos podem ser acometidos por fluorose, que é um endurecimento dos ossos, capaz de provocar deformação no esqueleto. Segunda parte da questão, bem biologia, né? Nem é tanto química, esse conhecimento. Sobre água potável e flúor. Verdadeiro, né? Usado como medida de saúde pública. Eles usam porque é muito mais barato você botar flúor na água para poder tratar situações de cárie, né? Essas, em relação a isso, a questão dos dentes das pessoas. É uma medida de saúde pública, realmente é empregada, só que tem riscos. Então é verdadeira. Inclusive, em alguns países, em algumas outras cidades, eles adicionam na água coisas que a população tem deficiência. Por exemplo, nosso sal é iodado. E aí eles vão acrescentando no consumo de água da população coisas que a população tem deficiência. É prática de saúde pública. O buraco na camada de ozônio sob o continente antártico pode ser explicado porque no inverno os aerosóis de HCl e ClONO2 congelam e se acumulam nas nuvens, e na primavera esses cristais derretem e os radicais Cl e ClO levam a um esgotamento de ozônio estratosférico. Gente, também não considero que é uma questão trivial. Na primavera, realmente, a radiação UV do Sol causa a liberação de radicais livres. Isso é visível, a gente sabe essa questão aí de radiação UV com radicais livres por questão de protetor solar, a gente tem essa noção. E isso realmente catalisa a destruição do ozônio. Isso é verdade. Então, verdadeiro. Aí. Muitos metais pesados são encontrados no meio ambiente, no entanto, podem ser tóxicos em quantidades elevadas. Sim, né? Por isso que a gente tem tanta legislação sobre isso, né? Sobre a questão do descarte dos metais. O cromo ilustra bem a importância de compreender o estado de oxidação dos metais, pois o cromo 3 é responsável pela poluição das águas, enquanto o cromo 6 desempenha um papel importante no metabolismo humano. E aí, gente, tá certo? A gente sabe que o cromo é tóxico. É sempre abordado isso.
Os metais pesados realmente são encontrados no meio ambiente. Mas é isso? Ele inverteu, hein? O estado de oxidação do cromo. O cromo 6 que é tóxico, e o 3 que desempenha um papel importante no metabolismo humano. Ele é essencial em pequenas quantidades, sendo um oligoelemento. E aí o cromo hexavalente é altamente tóxico e carcinogênico. O que seria carcinogênico, né? Influência aí na questão do câncer. Então, por isso é falso. Responsável pela poluição das águas, né? O cromo hexavalente. Goianésia também. Agora a questão número 16, sobre hidrólise. Vocês vão ver que a questão 16 dessa e a 16 de Formosa abordam conceitos parecidos, tá? Essa é a hidrólise, a outra é a eletrólise. A hidrólise é um fenômeno químico no qual uma determinada molécula é fragmentada em moléculas menores na presença de água, beleza, né? Hidro de água, lise quebra. Então, eletrólise seria a quebra por carga elétrica, hidrólise seria a quebra pela presença de água. Exemplos práticos e vitais da hidrólise estão presentes em nosso próprio metabolismo, onde determinadas moléculas, na presença de algumas enzimas e água, são fragmentadas em moléculas menores, perceptíveis na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Os exemplos anteriores dizem respeito à hidrólise enzimática, porém, ainda há hidrólise salina, onde os íons provenientes de um sal reagem com a água, fazendo com que nem sempre a solução aquosa de um sal normal seja neutra. Anteriormente eles pensavam isso, mas aí com o avanço a gente já sabe que não, que a gente tem sais ácidos, sais básicos, né, que vão garantir características diferentes para a água. Quem lembra disso? Quem não lembra tem que comprar o curso e ver lá as funções inorgânicas que a gente aborda sobre a questão dos sais ácidos, sais básicos. Com relação à hidrólise salina. Então, ele quer saber sobre a hidrólise salina, certo? Então, esses íons provenientes do sal que vão reagir com a água. H+, apenas cátions de bases fracas e ânions de ácido fraco sofrem hidrólise significativa? Verdadeiro, né, gente? Por quê? Por que tem que ser ácido fraco? Ou os cátions da base fraca? O que vai acontecer? Para acontecer essa hidrólise significativa, você tem que ter o sal ali para ele poder fazer isso. Senão a água não vai conseguir quebrar. Se for forte, se for um ácido forte ou uma base forte, ela vai dissociar completamente. E aí não vai sobrar substância para a água fazer essa quebra. Então tem que ser fraco para a água poder agir, atuar ali, né? Então, verdadeiro. A hidrólise de cátions produz OH- e a hidrólise de ânions produz H+. Gente, vamos pensar. A hidrólise de cátion. Vamos pensar um cátion que a gente consegue hidrolisar, que seria, então, uma base fraca, né? Vamos pensar aqui o que vai acontecer. NH+, NH4+. Quando ela sofre hidrólise, NH3 mais H+. Ela é um cátion ou um ânion? Ela é um cátion e ela produz o quê? H+. Então, foi o contrário, né? Cátion produz o H-? Não, falso. Ele inverteu. A solução de sal de ácido fraco e base forte é básica. E a solução de sal de ácido forte e base fraca é ácida. E aí, gente, verdadeiro, né? Quando o sal é formado a partir de um ácido fraco e uma base forte, ele tem ali, né, o ânion do ácido fraco sofrendo hidrólise, produzindo OH-, e aí tornando a solução básica devido a isso, né? É uma reação posterior. Não é uma reação da situação em si, é uma reação complementar. Ele vai quebrar, vai formar aquele ânion, e aquele ânion vai produzir o H-, e aí vai tornar a solução básica, ou vice-versa, né? Ele vai quebrar, vai tornar aquele cátion vai ser de uma base fraca, e aí ele vai levar a solução a ser básica, né? Porque aí ele vai liberar o H+. A hidrólise pode ser aplicada para corrigir a acidez de solos, como, por exemplo, utilizando calcário, que é um sal de base forte e ácido fraco. Se ele é um sal de base forte e ácido fraco, a gente vê que ele combina com o que a letra C fala pra gente, né? Beleza. Então, ele vai fazer uma solução básica, porque a base forte... Aqui, ó, solução de base forte é básica. Ah, beleza. O que vocês têm que tomar cuidado? Vocês não podem deixar uma questão de vocês anular o que vocês marcaram. Se a C tá verdadeira, olha pra D. A D tá parecida com a C. Vamos ver o resto da questão se é verdadeira. Produzindo um meio básico? Sim. Através da hidrólise? Sim. Foi isso que a gente concluiu da C. Que essa hidrólise vai fazer esse meio tá básico devido à letra B, ao inverso da letra B.
A hidrólise do ânion produz H+. Aí isso faz a hidrólise do cátion produz H+, e aí faz o meio ficar ácido. A hidrólise do ânion produz o H-, faz o meio ficar básico. Por quê? Porque o ácido forte e a base fraca vão fazer a solução ácida a partir da hidrólise de cátions, e isso aí vai fazer todo o meio. Tá vendo que as questões, elas vão se respondendo? Então, se obviamente você marca que a B é falsa, não tem como a C tá verdadeira, ou a D tá verdadeira, certo? Porque uma já tá anulando a outra. Como a gente marcou que a B é falsa e a gente viu que a C é verdadeira, vamos pegar isso para responder a D. Um sal de base forte e ácido fraco, sim, verdadeiro. Ah, fiquei com dúvida. Olha aqui para a fórmula e vê de onde que ele tem que vir. Bateu o olho, você consegue saber de onde que ele veio. Produz um meio básico através da hidrólise? Sim. E aí isso realmente ajuda a neutralizar a acidez do solo, porque o meio ficou básico. E aí eleva o pH, né? pH mais alto, solução mais básica. Beleza, gente? Essa aqui, vou colocar aqui, né, professor? O verdadeiro. Essa questão aqui é bem diferente, né, do que a gente costuma ver. É uma abordagem que a gente vê sobre tratamento de solo, quem tá acostumado a estudar para Enem, né? Acho que todo mundo que faz vestibular de medicina já deve ter feito o Enem, já deve ter visto as questões do Enem. A D ali tem uma pegadinha ali do Enem, mas do jeitinho que só a UniRV cobra. É bem diferente o enfoque deles mesmo, né? Não é o que a gente tá acostumado. Pega hidrólise, joga ali com a questão do tratamento de solo, né? Beleza. Então agora vamos para o campo de Formosa. O que a gente vê na questão de Formosa? Acho que a questão 16 de Formosa é uma das questões mais difíceis, viu? Dessa prova de 2024. Eu colocaria ela como uma das mais difíceis. E aquela outra lá que eu falei para vocês também, né? Que foi a de incidência da luz ou a de acho que foi a de Lusiânia, que eu achei mais dificilzinha também, hein? Mas eu acho que a 16 é uma das mais. Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma interpretação muito boa. A 15 até que não. Vamos lá. A água é a mais comum das substâncias, no entanto, suas propriedades são únicas entre os compostos químicos. Talvez as mais notáveis sejam suas altas temperaturas de fusão e ebulição, uma característica que torna a Terra singularmente apropriada à evolução da vida e sua temperatura de superfície, que na maior parte do planeta fica dentro da faixa líquida da água. Muito curioso isso aí, né? Quando vem falar sobre vida em outro planeta, vidas em outros planetas, né? A gente sempre tem que abordar essa questão da água, como é que a água estaria, né? O estado de agregação da água, sólido, líquido, gasoso, como que a gente precisa da água e tudo mais. Considerando a água, sua ligação, estrutura e propriedades, assinale V ou F para as alternativas. A água na forma líquida possui baixa energia de coesão. O que é a energia de coesão? A energia que mantém os átomos unidos, né? A água na forma líquida possui baixa energia disso? Isso ocorre devido à alta temperatura necessária à ebulição dessa substância. Gente, vamos pensar. Se ela tivesse uma baixa energia de coesão, se ela não tivesse muito bem unida, ia ser fácil dela virar gás? Ia. Você ia ter que dar muita energia? Não. Então a temperatura não seria alta. Uma fonte dessa coesão é o baixo momento de dipolo da água. Os dipolos tendem a se desalinhar, diminuindo a energia de coesão. Não, não, não. A água tem ligação de hidrogênio. Isso ocorre, né? A alta temperatura devido à ligação de hidrogênio, que então tem uma alta energia de coesão, mesmo que os momentos de dipolo sejam baixos. Então, falsa. Se considerarmos a interação de polo como o único fator que influencia nos elevados pontos de ebulição das substâncias, podemos dizer que o hidreto de flúor apresenta ponto de ebulição mais alto do que a água, porque possui um momento de dipolo mais elevado? Isso seria verdade, porque a ligação é mais eletronegativa, né? Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então seria, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, e o hidrogênio vem lá pro final, né? Se a gente for analisar isso realmente, vocês viram que eu também uso um macetezinho pra lembrar, né? O professor também não lembra de cabeça, não. Realmente o momento de dipolo seria mais forte no hidreto de flúor, né? Essa diferença aconteceria. E isso é verdade? O hidreto de flúor tem um ponto de ebulição mais alto do que da água? Não, não tem, porque a água tem ligação de hidrogênio. Mas o que que acontece? Ele está pedindo para a gente considerar somente interação de polo. Quando a gente considera somente interação de polo, isso é verdadeiro. Beleza? Mas aí a gente tem outros fatores, né? A justificativa não é somente essa. Enquanto a maioria das substâncias se contrai na solidificação,
Devido ao fato de que as moléculas ocupam mais espaço no estado líquido do que no estado sólido, a água se expande ao congelar. Verdadeiro, né, gente? É comportamento análogo da água. Por que que isso acontece, professora? As ligações de hidrogênio formam uma estrutura hexagonal aberta, que aí forma aquele cristalzinho bem bonitinho que a gente vê nos filmes. O cristal natural da água, aquele gelinho, é bonitinho daquele jeito mesmo. É possível ver isso em laboratório. E aí ela tem esse comportamento análogo, né? Ela se expande ao congelar. Por isso que você põe lá a garrafa no freezer e a garrafa expande. A cerveja estoura, porque tem muita água, né? Acontece isso daí. Os dois átomos de hidrogênio na molécula de água satisfazem sua necessidade eletrônica, formando pares entre os elétrons de valência livres com dois elétrons disponíveis do átomo de oxigênio. Gente, que isso pode ser explicado porque as ligações de hidrogênio são ligações convencionais de pares de elétrons? Não, né, gente? Não é isso que acontece. Os dois átomos de hidrogênio satisfazem sua necessidade eletrônica formando pares entre os elétrons de valência? Não, não é isso. Ligação de hidrogênio não é essa a definição. E não acontece em pares. Falsa. Acontece ligação de hidrogênio na água. Beleza? Então, vamos lá para essa questão aqui agora de eletrólise. Não acho uma questão muito trivial, hein? E aí ela pode dar uma confundidinha, principalmente por questão de pilhas, e o comportamento é um pouquinho diferente. A eletrólise é conceituada como uma reação química não espontânea de oxirredução. Por que que ela é diferente da pilha? Porque as pilhas têm reações de oxirredução espontâneas, a eletrólise não. Você tem que gerar a corrente, ela tem que passar a corrente elétrica, né, para ela poder acontecer. Provocada por uma corrente elétrica gerada pela aplicação de uma tensão contínua. A eletrólise pode ocorrer através de duas formas, fusão ou dissolução. Pelo processo de fusão, ocorre a eletrólise ígna, a qual é processada a partir de um eletrólito fundido. Pelo processo de dissolução, ocorre a eletrólise aquosa, e é essa que ele vai abordar. Por isso que eu falei que estava parecida, porque a outra é hidrólise, né? Aqui tem a eletrólise aquosa. No qual o solvente ionizante empregado é a água. Importante essa informação. Na indústria, o processo de eletrólise é muito empregado como forma de isolar algumas substâncias simples ou compostas, e também no processo de revestimento de diversos metais, que a gente consegue fazer, né? Aquele processo de. Ai, me fugiu o nome, que a gente faz com os barcos, eles sempre. Galvanoplastia. É a partir desse processo aqui. Com base nesses fenômenos, vamos responder como verdadeiro ou falso. Na eletrólise, a redução ocorre no cátodo, verdadeiro, conectado ao polo negativo. Isso aqui você poderia pensar que é falso, porque o cátodo é polo positivo, mas ele está perguntando se ele está conectado ao polo negativo. Então é verdadeiro, né? Ele está realmente, ele é o polo positivo, mas ele está conectado ao polo negativo. A eletrólise em solução de NaCl forma gás cloro na semi-reação do anodo, sendo um gás altamente tóxico e nocivo quando inalado. O que acontece na eletrólise? Vai dissociar, né, esse sal em Na+Cl-, vai usar uma corrente para induzir as reações. E aí os cátions formados vão sofrer redução e o ânion formado vai sofrer oxidação. Sendo assim, o ânion sofrendo oxidação forma exatamente o cloro, que sim, é um gás altamente tóxico e nocivo quando inalado. É processo de eletrólise aquosa. É exatamente isso que acontece. No processo de galvanoplastia, olha aí, só porque eu falei que tinha esquecido, tem aqui. No processo de galvanoplastia, o sal na solução deve conter o íon metálico que se deseja depositar. A peça a ser revestida deve ser colocada no anodo que receberá o depósito metálico. Vamos pensar. Faz sentido que o sal, o metal que você quer esteja nesse sal, né? A metal e metal, e aí o metal que você quer é o que você quer depositar ali para fazer o seu processo, né? De galvanoplastia. Mas o que vai acontecer? Onde que vai acontecer depósito do metal? Vai ser a redução. E essa redução acontece aonde? No cátodo, né? Porque aí você reduz o metal e aí ele fica ali no seu estado zero, né? E aí esse estado zero é o estado metálico. Então você tem que fazer isso, tem que passar por esse processo. E aí esse processo de redução acontece aonde? No cátodo. E ele perguntou se é no ânodo. Falso. Beleza, aqui vocês poderiam ir por pilha. Nesse caso aqui, essa análise específica dá para ir por pilha. Os outros conceitos são um pouquinho. Os conceitos são parecidos, mas eles podem confundir. Mas aqui, por análise, daria para pensar. Se a gente for pensando assim, quando tem as placas pilha de Daniel, a pilha de Daniel, o que acontece? Um deles é perder massa, quem que tá perdendo massa, quem tá acontecendo o quê? E aí dá para fazer.
Em algumas soluções, através da eletrólise contínua, é possível aumentar a concentração da solução, ocorrendo quando o soluto possui maior facilidade de descarga que a água. Vamos pensar. Lá no texto, ele conta pra gente que o solvente ionizante empregado é água. O que vai acontecer? Você vai ter dois cátions e dois ânions. De onde que vai vir esses dois cátions? Vai ter um cátion do sal e o cátion da água. E os ânions? Um ânion da água e um ânion do seu sal. Beleza. Só um cátion vai ser afetado e só um ânion vai ser afetado. A ordem de prioridades é sempre de cátions metais, maior do que de H+, depois grupos 1A, 2A e 13. Ânions, os grupos não oxigenados, o H- e F-. Se você quer aumentar a concentração da solução, você quer que quem seja afetado? A água ou o outro elemento? Você quer que quem seja afetado é o outro elemento. Então, ele não pode, em algumas soluções, é possível aumentar a concentração da solução, ocorrendo quando o soluto possui maior facilidade de descarga que a água. Tem que ser o contrário. A água que tem que ter essa maior facilidade. Porque aí você fica com a sua concentração da solução maior, né? Então, falso. É um pouco confuso essa análise, mas a gente teria que pensar aí nessa questão da concentração. Quem tá saindo da minha solução e quem tá sendo depositado, né? Se ele tiver maior facilidade de descarga que a água, ele vai sair, vai se depositar e aí a solução vai ficar menos concentrada, mais diluída. E é o contrário, a gente quer que ele fique na solução. Beleza. Campo de Aparecida. Já tá acabando, gente, já tá acabando. Se tiver que resolver, hein? Estante de questão de química no dia. Única questãozinha de conta que a gente teve, hein? 2024, 1. E contas muito tranquilas. Leizinho de Proust, balanceamento, clássico, uma estequiometria bem leve, tá? A reação abaixo mostra a etapa final do processo de fabricação de silício puro, que pode ser usado em chips de computador ou em células solares. Aí o Vale do Silício, né? Questão da tecnologia. Interessante essa contextualização. Essa reação ocorre com a presença de um reagente limitante. Esses dias um menino perguntou para mim, eu falei, esse aqui é o reagente em excesso. Ele, quem que é o limitante? Ele falou assim, não, não é o excesso, porque o outro é o limitante. Eu falei, sim, se um é o limitante, o outro reagente tem que ser em excesso. Então, obrigatoriamente, né? Se você tem um reagente limitante, o outro reagente está em excesso. Achei muito curioso essa análise. Pensava assim, não, porque meu professor sempre fala que esse aqui tá em excesso, ou esse aqui tá como limitante. A gente tem os dois, né? A gente tem que ter um em excesso e um que limita a reação. Porque o que limita, o outro tá sobrando, então ele tá em excesso, certo? Uma vez que o processo de fabricação apresenta custo bastante elevado. Suponha que 350 gramas de cloreto de silício são misturados com 350 gramas de magnésio. Assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Então a gente vai ver aqui essa reação. Primeira coisa que a gente vai ver, a reação tá balanceada. Um silício, dois magnésios, quatro cloros, né? Porque 2 vezes 4 tá balanceada. Beleza. A razão molar prevista na reação equilibrada é de 2 mols de magnésio para 1 mol de cloreto de silício. Verdadeiro, né, gente? 2 desse para 1 desse. Quando não tem nada, tem 1. Entretanto, a razão de reagentes realmente disponível é 7 mol de magnésio para 1 mol de cloreto de silício. Vamos pensar o que acontece aqui nessa questão. A gente tem que saber, então, quantos mols que eu tenho disponível em 350 gramas de cada um dos meus reagentes. Muito tranquila essa conta de estequiometria. Como que a gente vai fazer? A gente tem que pegar a massa molar deles. Vou colocar aqui do ladinho, tá? E como é que eu pegaria essa massa molar? Essa prova tem tabela periódica. A massa molar do silício é 28,1. A do cloro, 35,5. Do magnésio, sem unidade de medida, hein, professora? Feio isso aqui. Cadê a unidade de medida, grama por mol? Então, vamos pensar, ó. A gente tem 350 de cada um dos meus reagentes. Vamos começar pelo magnésio, que é a conta tá mais fácil. 1 mol de magnésio tem quantas gramas? 24,3 gramas. X mols, que eu não sei quanto que é, vai ser em 350 gramas. Gente, multiplicar cruzado aqui, hoje é feio. Multiplicar cruzado aqui, regra de 3 muito básica, dá 14,6 mols, tá? Já fiz as contas anteriormente. Conta muito tranquila, hein, gente? 350 dividido por 24. Beleza. E o cloreto de silício? Massa molar
do ClC4 é 170 gramas. Desconsiderei o 28,1, tá? É 35,5, 4 vezes, aqui vai dar o número inteiro, né? Vai aparecer o número 2 aí tranquilo também de somar. Dá 70, 140, fica uma conta bem tranquila, que aí o 2 vem pra cá, 28 dá esse número exato. Então, 1 mol de ClC4 pesa 170 gramas, são 170 gramas por mol e 350 gramas. X', né, que a gente usou X. X' vai ser 2 mols. Aí, o abençoado do menino vem aqui pra mim e marca falso. Porque a razão de reagente não é 7 para 1. Gente, se você tem 14 para 2, não é 7 para 1? Não é proporção? Não é leite Proust? Verdadeiríssimo isso aqui. Verdadeiro. É exatamente isso. É possível concluir que o cloreto, o cloreto de silício, né, é um reagente limitante, pois não está presente em quantidade suficiente para reagir com todo o magnésio disponível. Gente, totalmente verdadeiro. Se ele é o limitante, o outro está em excesso, ele está sobrando. Então, o magnésio sobrando, você está com 7 para 1. Se a reação é 1 para 2, se você tiver 7 desse, você teria que ter 3,5 desse, né? Ou você tem 1 desse, teria que ter 2 desse. Então, totalmente verdadeiro, nem precisa de fazer conta, só por análise. A massa do produto esperado a partir da quantidade de cloreto de silício disponível é de aproximadamente 37,1. Gente, vamos pensar. Eu tô partindo de 350 gramas. 350 gramas equivale a quantos mols? Equivale a 2 mols. 2 mols. Essa aqui dá pra gente fazer aqui nesse rascunhozinho, nem precisa de para a folha. 1 mol forma 1 mol de silício. 2 mols tem que formar 2 mols de silício. Qual que seria a massa de 2 mols de silício? Um silício pesa 28,1. 2 silícios, obviamente, vai pesar mais do que 37,1, né, gente? 28 mais 28, 56 gramas. Devido a isso, vai ser falso. Professora, eu quero que monta a regra de 3. Vamos colocar. 1 mol de SiCl4 forma 1 mol de silício. 2 mols vai formar X. Gente, vai dar 2. 2 mols de silício é que massa? Se 1 mol é 28,1 ou 28, 2 mols, X', né? Multiplicou cruzado, 56. Ao término da reação, nota-se que 161 gramas de magnésio não reagiram, mostrando que o mesmo é o reagente em excesso. Olha aí que eu falei sobre o conhecimento do... O aluno vem, bota aí que tá falso, porque a palavra é outra. Reagente em excesso, né? É o que não é o limitante. 161 gramas, vamos pensar. Se eu tenho 1 mol de... 2 mols, né? De cloreto de silício, eu vou precisar de quantos de magnésio? O dobro. Então, eu tô precisando de 4 mols dele, né? Que é o que a gente tem disponível em 350 gramas. Então, tá sobrando quantos mols? De 7, tô reagindo 4, tá sobrando 3 mols. 3 mols de magnésio é que massa? 1 mol de magnésio é 24,3. 3 mols, porque 4 reagiram. Se tiver com dúvida, gente, vocês montam a reaçãozinha. Início, final. Aluno que fez o curso, que comprou o curso, não tem dúvida nisso mais, não. Isso aqui já tá, ó, craque, consegue fazer de cabeça. X. 24 vezes 3, 24, 24, 48, mais 24, vai dar um número muito menor que 161, né, gente? Dá ali no próximo do 72. Então, falso. Conta muito tranquila, não teria que resolver a conta de verdade com tanto de algarismo significativo, porque os números eram bem distantes, né? Então, daria aí para fazer desse jeito, beleza? Agora, uma questãozinha de orgânica, tem que ter, pra gente não ficar com vontade de resolver questão de orgânica. Teve aquela ali, né, dos compostos combustíveis fósseis, mas aquela nem conta direito, muito tranquila. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos conhecidos por apresentarem apenas átomos de carbono e hidrogênio, né? Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, em suas fórmulas químicas.
São de muitos tipos diferentes e apresentam propriedades e características que variam de acordo com o tipo de hidrocarboneto analisado. Perfeito, né, gente? Sobre a cadeia, ela vai influenciar diretamente nas propriedades orgânicas. E essa questão, muito curiosamente, é sobre hibridização. Em condições ambientais, os alcanos menores, metano e butano, se apresentam como gases, sendo o metano o componente predominante do gás natural. Verdade, né, gente? Metano aí, gás de cozinha. E isso é verdade. Os alcanos menores, a gente usa isso para justificar as propriedades orgânicas, como, quem que vai ter maior ponto de ebulição, vai ter menor ponto de ebulição, quem que é mais estável. Todas essas propriedades a gente consegue fazer, né, sobre o tamanho das cadeias. É um fator determinante, sim, das propriedades químicas. Isso é verdade. Os átomos de carbono do anel benzênico são hibridizados sp2? Sim, né, gente? Ligação dupla. E tem ângulos de ligação de 120. Essas características são explicadas pela teoria do orbital molecular. Verdadeiro. Professora, não lembro, não consigo saber se vai dar 120 graus. Então vamos pensar. Agora aqui a gente pensa em matemática. Anel benzênico. Não lembro como que faz ângulo de ligação em relação a isso. Não lembro daquela tabela gigantesca. De boa. Vocês têm que lembrar pelo menos da soma dos ângulos internos de um polígono, né? A soma vai ser n-2 vezes 180. Isso aqui são 6 lados, né? 720. Quantos lados a gente tem? 6. Então, 120 graus cada um, porque a soma dos ângulos dá 720. Professor, eu não lembro da soma dos ângulos internos de um polígono. Então, você tem que lembrar da tabela das ligações, do tamanho das ligações. Ou você lembra de um, ou você tem que lembrar do outro. Se você não lembrar de química, você tem que lembrar de matemática. Beleza? As ligações CH envolvendo carbonos hibridizados SP são as mais fracas. Gente, ligação tripla mais fraca. E as que envolvem carbonos hibridizados SP3, ligações simples, são as mais fortes. Falsíssima. Ligação tripla mais forte das três, né? Não lembra de hibridização? Vamos fazer um desenho. Somente ligação simples. SP3. Uma dupla. SP2. Duas duplas. Ou uma tripla. SP. Certo? Beleza. A estrutura de Kekulé. O que é a estrutura de Kekulé, gente? É aquela dos pauzinhos, né? É usada para representar compostos benzênicos. Sim, ela teve aí essa grande facilidade, né? Ela ajuda a entender a ressonância, a estabilidade. Entretanto, ela pode ser considerada inadequada ou incorreta ao observarmos os comprimentos das ligações ao redor do anel benzênico. Gente, o que acontece? A estrutura de Kekulé, ela realmente ajuda a representar, né? A ressonância, ela é muito boa para representar isso. Muito bem representada pela estrutura de Kekulé. Mas a estrutura original de Kekulé, ele mostra que as ligações simples são maiores do que as ligações duplas, que é verdade, uma ligação simples é menor que uma ligação dupla. Mas no anel benzênico não, porque elas são extremamente bem distribuídas devido à ressonância da molécula. E isso não fica tão visível com a estrutura de Kekulé. Mesmo que ela facilite algumas visualizações, o tamanho dessa ligação ao redor do anel não é bem representado. E aí, devido a isso, essa questão é verdadeira, né? Porque ela é considerada inadequada ou incorreta para a gente poder observar os comprimentos das ligações ao redor do anel benzênico. Cadê vocês? Aê! Gente, então foi isso a aula de hoje, uma revisão assim imensa, né? A gente viu vários conceitos, alguns conceitos a gente viu um pouquinho rápido, né? Não tem muito o que fazer. Professor, ainda tô com dúvida. Compra a nossa apostila, tem resolução de questão, tem videoaula, tem material explicativo, tem funções inorgânicas, orgânicas, nomenclatura. Algumas aulas eu pego um tempinho para abordar química ambiental também, que eu acho que é um assunto muito importante. Se não ajudar tanto na prova, pode ser que na redação às vezes ajude com os temas. Biologia ajuda, né? Conhecimento geral de química ambiental. A gente aborda de tudo. A gente aborda modelo atômico, tem também. Tem a questão ali da tabela periódica, propriedades periódicas, porque as propriedades periódicas ajudam a gente a saber o comportamento dos materiais. Tem também isso nas aulas. É um material muito completo, não só de química, é um material muito completo também para física, para matemática. Tem aí as correções das redações também. Material muito bacana, tá bom? Então é isso, gente. Boa prova para vocês aí nessa reta final, né? Essa revisão zona aí de tudo. Espero que tenha ajudado bastante vocês e até mais.